Estou aguardando ainda aqui. Pronto. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Vamos dar início, então, à oficina 4, né, do IntraPibid, intitulada Da Ação à Reflexão, o Planejamento Pedagógico em Questão. Né? Então, eu e a professora Silvana iremos ministrar essa oficina. Meu nome é Patrícia Moura, sou professora adjunta do curso de Pedagogia no campus Jaguarão. Assim como a professora Silvana, eu atuo na equipe de estágios supervisionados em educação infantil e anos iniciais e coordeno o subprojeto Alfabetização. Silvana. Bom, boa tarde a todos e todas. Como a Patrícia mencionou, meu nome é Silvana Aranda, também do campus de Jaguarão, trabalho com a pedagogia e estágio supervisionado, né? E espero que a gente tenha uma tarde bastante produtiva, né? Quem sabe eles só dizem de que campus são. A Rosália já está se apresentando, a licenciatura em Educação do Campo, Dom Pedrito. Que bom. Quem mais gostaria de só dizer de onde é, para a gente ver esse Rio Grande do Sul inteiro? Itaqui, matemática, o Marcos. Seria importante dizer qual o subprojeto, né? Qual é o núcleo, né? O campus e o núcleo. O nome, campus e núcleo. Temos o Ronaldo de Itaqui, matemática, a Adriele, letras, línguas adicionais de Bagé, a Amanda, supervisora, tá correndo rápido demais o chat, a Viviane de Bagé, mas o campus é Jaguarão, licenciatura em História. Alguém mais? Se vocês quiserem usar o microfone também pode, gente. Gabriel, de Jaguarão também, da História. A Márcia, de Dom Pedrito, Lecampo. O Mário, sobre Projeto de Ciências da Natureza Uruguaiana. A Luciene, de Caçapava do Sul, Ciências Exatas, Matemática. A Dinara também se apresentou ali no chat, mas até estranhei não pegar o microfone, Dinara. Nossa supervisora. Não, tá como fiquei até com vergonha, já que tá todo mundo quietinho ali no bate-papo, né? Aí eu não quis colocar, mas eu vou até abrir. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Dinara, supervisora do PIB de alfabetização aqui de Jaguarão. Que tenhamos uma boa tarde, né? Tarde, início de noite de trabalho. Agora é a Dinara. Ana Rosana. Agora sou eu. Agora sou eu. É Bijane, campus São Gabriel, do curso de Ciências Biológicas. Sim. A Ana Rosário não levantou a mão? Isto. Fala, querida. Boa tarde, é um prazer ouvi-las. Eu sou Ana Rosália, de Dom Pedrito, estou aqui em Bagé, mas o meu campus é Dom Pedrito, Unipampa. O núcleo é Associação dos Morais, e é um prazer ouvi-las e estar aqui. Tem mais pessoas que eu conheço também aqui de Bagé, então vai ser um final de tarde bem rico para todos. Que bom. Quem mais não se apresentou? Quem mais não se apresentou? A Larissa colocou ali que é do Campo São Gabriel, de Ciências Biológicas. Tem gente tomando chimarrão, já tá bom. Para aquecer a tarde, a Fabielle. Cada onde, Fabielle? Dom Pedrito. Sou supervisora do PIB do Lecampo, na Seção dos Morais, Escola Rural. Que bom que está nos acompanhando. Temos bastante supervisoras. Que joia. E é um assunto que, no caso, chama bastante a atenção de vocês, porque é vocês que lidam com os planejamentos, né? Os bolsistas. Então, vocês vão poder colaborar muito conosco, né? nesse momento. Andressa, quer te apresentar, Andressa?
Oi, professor. Oi? Oi, desculpa, não deixei ligado aqui. Boa tarde. Boa tarde, Pode falar, Andréia. Andréia. Oi, sou a Andréia, de Dom Pedrito. E a escola é a Risoleta de Quadros. Bastante gente, Dom Pedrito. Coisa boa. É da educação do campo, né, Andréia? Sim, estou indo para o 3º semestre em Educação do Campo. Também. Temos aí Dijane também se apresentando no chat, né? Ciências Biológicas, Campo São Gabriel. A Ana Rosália, dizendo que a prof. Fabielle é a nossa supervisora maravilhosa. Olha, já temos elogios. Grata, Ana. Começamos então, Patrícia, quem sabe? Podemos começar. O Everton, O Everton pode ser. Oi, boa tarde, já em casa. Meu nome é Everton, estou no 4º semestre de Educação do Campo aqui no Pedrito, na Unipampa. Sou lá do núcleo do Seção dos Morais, junto com a professora Fabielle, com a Ana e o resto do pessoal. Representante discente da Comissão Local de Extensão. E vamos lá para mais uma noite, né? Vamos ver como é que vai ser hoje. Muito cansado do dia também, mas à disposição aí com vocês, tá? Que bom. Obrigada pela disposição, Everton. É isso aí. Da nossa parte, a gente quer fazer desse um momento rico, né? Que a gente possa trocar ideias, dialogar aqui. Acho que temos bastante experiências diferentes, né? De cursos diferentes, de campos diferentes. E também, né? Além de bolsistas, temos supervisores. Acho que a nossa conversa vai ser bem produtiva mesmo, como disse a Silvana. Mas vamos começar, né, Silvana, pela nossa primeira parte do trabalho, pela nossa explosão de ideias. Isso. Então, a gente vai fazer, para começar nossa tarde, a nossa oficina, a gente vai fazer a famosa nuvem de palavras, né? Que vocês já devem estar acostumados, né? E a gente vai pensar, então, sobre ao que nos remete planejamento. Quando a gente fala em planejamento, né, a gente pensou numa oficina mais geral, porque pensamos que teríamos diversos campos, né, com trabalhos diferenciados, né, com estudos diferenciados também sobre essa questão. Então, a gente vai começar com o que vocês pensam sobre planejamento, tá? Então, a nuvem é simples, a gente entra no Metimeter e coloca um código, né? E nesse código vocês podem colocar 3 palavras, né? Que tenham a ver com planejamento. Eu vou projetar aqui, então, o código para a gente poder... Opa, desculpe que eu projetei o errado. Deixa eu parar aqui. Foi o errado aqui. Não era este. Vamos lá de novo. Vamos ver se vai certo agora. Agora sim. Bom, agora eu não estou mais enxergando o chat, tá? Mas o código que vocês vão colocar lá no Metimeter é o 45 77 99 00, tá? Vocês vão colocar esse código, então vão colocar as 3 palavrinhas. E vocês, os aspectos envolvidos no planejamento. Com licença, professora. Pois não. A senhora mandou o link errado para a gente responder. A senhora mandou o link do Mentimeter e para responder precisa ter esse link aí do Mandy, que está aí na tela da senhora. Desculpa. Não, na verdade, é só... Eu também achei que estava errado o link, mas é só digitar o código que a professora falou bem ali na parte superior. Aí entra agora, entrou para mim. Isso aí. Um segundo. Quem sabe digita o código. Ah, tá aqui, tá. A Aline colocou. Obrigada, Aline.
Ainda bem que a gente sempre tem quem socorra quando a gente faz algum passo errado. Vou ver se já está atualizando aqui para mim. Não. Então, algumas palavras já estão aparecendo: amparo, previsão e segurança. É verdade. O planejamento sempre nos traz amparo, né? Para que a gente possa saber o próximo passo, se a gente está lá, planejou uma contação de histórias, né? Independente do que a gente está fazendo, a gente precisa disso. Segurança, por enquanto se destacando, criatividade, tarefa, né? Preparação, previsão, objetividade, produtividade, expectativa, pesquisa. Esse é um aspecto muito importante, né, no planejamento. Porque eu não sei, mas eu não consegui abrir. E eu sempre uso o Mentimeter no meu computador. Estranho. Mesmo colocando código. E mesmo clicando ali no chat, no Mente, tenta fechar e entrar de novo. E aparece ali para botar, se registrar, né, botar o nome e os códigos. Coisas da tecnologia. Organizar público-alvo, né? Sempre importante pensar. O objetivo, que faz parte de todo o planejamento. Eu vou dar uma atualizada aqui para ver se a colega consegue entrar. Eu atualizei agora, dei um Ctrl ali, ver se tu consegue. Paciência, é verdade, a gente tem que ter paciência para planejar também. Habilidades, contextualização, né? Pensar no contexto, para quem, por quê, como, né? Cuidado, né? Fluidez, rever os planos. A intenção que aparece ali também, bastante próxima ali à pesquisa. Né? A gente tem que ter uma intenção quando planeja, né? Saber por que eu estou fazendo determinada intervenção. Né? Forma didática, comprometimento, né? Preparação, já está se destacando ali. Análise, né? A gente também tem que analisar se esse planejamento está adequado ao público, ao contexto, né? Nós trabalhamos na pedagogia muito com o ensino fundamental, né? Principalmente de 1º a 4º ano. Então, a gente sempre pensa nesse contexto, nesse público, no nível de desenvolvimento da criança, né, para poder fazer o planejamento. Acho que todos conseguiram já, então está atualizando ainda. É uma forma de organizar ideias, ok, verdade. A gente organiza as nossas intenções. Ela falando em metodologia também, está envolvida no planejamento. Fala em produtividade, né? E essa produtividade, a gente pensar ela em quais os sentidos de produtividade no planejamento, né? É o excessivo número de exercícios que as crianças têm que fazer e os jovens, ou é aquilo que eles conseguem verbalizar como conhecimento, né? O que é produtivo? O que é ser produtivo no planejamento? Uhum. Acho que são aspectos aí para a gente pensar. E a nossa capacidade de aprofundar também. Às vezes a gente programa muita coisa para uma tarde ou para uma ação,
a gente não consegue aprofundar, né? Então, é uma das coisas que a gente tem que pensar quando planeja, né? Porque para a criança, ou para o jovem, ou para o adulto poder construir conhecimento, né, ele precisa aprofundar algumas questões. Vendo se eu deixei alguma das palavras. Bom, então, essa explosão inicial é só para a gente ver o que vocês já trazem enquanto bagagem, né? Então, a gente vai organizar da seguinte forma a nossa oficina, né? A professora Patrícia vai fazer uma exposição dialogada agora sobre a questão do planejamento. Depois a gente vai ter uma história que a gente vai trabalhar, que vocês vão ter que relacionar a essa exposição, né? E durante todo o tempo, vocês podem interromper, trazer ideias, trazer exemplos, né, que vocês já viveram, tá? Então, não precisa ser a gente falando e vocês ouvindo necessariamente. A gente espera que vocês vão interagindo durante esse nosso trabalho, até para que a gente tenha alguns dos aspectos contemplados que vocês mesmos colocaram nessa nuvem, né? A fluidez, a participação, né? A gente fez toda uma preparação da tarde de hoje, todo um planejamento, pensando na interação com todos vocês, tá? Então, que a gente faça essa interação nesse momento. Então, a professora Patrícia agora vai... Deixa eu só sair daqui. Para parar de apresentar. Vai fazer... Eu só gostaria antes, Silvana, acho que eu vi um pouquinho deles, né? Alguns participantes que pudessem dizer a palavra que colocou e o que pensou quando colocou essa palavra. Uhum. Podemos fazer uma rodadinha assim? Claro, claro, com certeza. Então, gente, quem é que poderia abrir o microfone aí e dizer a palavra que escolheu e por que escolheu essa palavra? Amanda. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu achei que eu estava com a câmera ligada. Eu coloquei... Eu vou escolher uma das palavras que eu escrevi. Eu botei objetividade. Porque, às vezes, quando a gente planeja uma aula, aí a gente se empolga conversando com os alunos, enfim, e aí acaba se perdendo, assim, indo longe, porque aí um assunto vai levando a outro, e quando vê o tema da aula já está lá do outro lado. Então, o planejamento é bom porque aí é objetivo, a gente olha ali, tá, não, vamos voltar e a gente volta para o objetivo inicial da temática da aula. E foi uma das palavras que eu coloquei, na verdade. Não, e até nesse movimento, como tu disseste, né, Amanda, que é muito comum ocorrer, a gente chega com o objetivo em aula e quando a gente vê, a gente está lá em outra temática, outro aspecto, o que é muito comum e também muito bem-vindo, né, porque isso significa que aquilo que a gente propôs suscitou, né, outras ideias, né, nos alunos, também tem a ver com essa questão da flexibilidade do planejamento e também da gente sempre retomar. Bom, nós chegamos neste outro assunto aqui, por quê? Vamos retomar lá o nosso objetivo inicial. Então, esse movimento de ida e vinda com os alunos, né, do ponto que se partiu em termos da atividade que se propôs, qual o objetivo da atividade, por que se chegou a um outro determinado assunto, né? Isso é extremamente importante para as crianças e os adolescentes perceberem que processo, né, que está sendo desenvolvido cognitivamente durante a aula, né? E esse que é o aspecto mais importante para o professor, né? É saber que relações as crianças e os jovens conseguem estabelecer, né, entre um conhecimento e outro. Mário. Eu coloquei, uma das palavras que eu coloquei foi segurança, porque eu entendo, mais ou menos como a colega comentou agora há pouco, que quando a gente vai realizar uma atividade, se tu não tem um planejamento prévio, a chance do caos e da falta de objetividade tomar conta é enorme. E mesmo às vezes, quando tu faz um bom planejamento, prevendo várias coisas, acontecem coisas que são inesperadas, né? E também a gente faz um planejamento, por exemplo, para 2 turmas,
ele vai ter nuances diferentes, porque são duas turmas, são dois grupos diferentes, mas o planejamento ele te oferece um amparo também, uma segurança, pelo menos um pouco, né, para te desenvolver o máximo possível do que tu está prevendo. E eu concordo também com o que foi dito, acho que foi pela professora Silvana, quanto à questão do aprofundamento, né? Às vezes não é bom planejar demais, porque tu fica muito de forma artificial, né, em muitas coisas, mas tu não acaba desenvolvendo com qualidade, né? Então, eu acho que tem que pensar também nessa questão da quantidade do que tu quer planejar para determinado momento. Então, é isso. Sim, muito bem. Driele? Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu escolhi algumas palavras, eu respondi mais de uma vez, na verdade, e eu falei organização, criatividade, atenção, e tem um pouco a ver com o que a Amanda falou, até porque ela é minha dupla no PIBID, né? E eu coloquei as palavras porque eu penso no que eu quero ensinar para o meu aluno e como eu vou fazer ele entender isso, como eu vou fazer uma linha de raciocínio que ele vai entender, que ele vai conseguir aprender o conteúdo. Eu acho que, para mim, é isso. É isso. Uhum. Edjane? Eu escrevi comunidade, que eu acho que é de fundamental importância tu conhecer a necessidade da comunidade escolar para poder tu planejar, tu organizar e tu levar ideias da escola, né? Tu precisa conhecer a necessidade, a comunidade escolar para tu saber a necessidade daquela escola. Não adianta eu planejar uma aula, né? Por exemplo, hoje a gente vai assistir um vídeo no YouTube, chegar na escola, a escola não tem internet, não tem estrutura nenhuma, então eu acho que planejar e conhecer a necessidade da comunidade escolar é fundamental. Com certeza, né, Edjane? É a comunidade que nos oferece, né, os elementos que são constitutivos, né, da história daquele grupo, da onde nós estamos atuando. Então, conhecer a história dos grupos, conhecer as características sociais, econômicas, né, as características culturais ali, né, o que é cultura naquele entorno da escola, enfim, Isso. é fundamental para poder saber o que propor, né, para poder tentar pensar temáticas que abranjam as necessidades dessa comunidade. Isso. E, Patrícia, sabe por que eu levantei essa questão? Porque aqui em São Gabriel, eu fiz assim, eu dei uma aula recém, eu fiz uma intervenção numa escola, né, que São Gabriel é uma cidade bem pequena, eu não sou daqui, faz 4 anos que eu estou aqui, vai fazer 4 anos, e eu senti uma necessidade de um colégio para o outro, por exemplo, o colégio onde eu sou pibidiana tem uma necessidade dos meios de comunicações, não tem internet de qualidade. E no mesmo município, eu fiz um planejamento em uma escola, no ginásio, que a participação, a interação, a qualidade de tecnologia nessa escola, sendo tudo na mesma cidade, tem uma diferença e tanto. Aí, eu não conheço muito, eu estou conhecendo agora, o PIBID está me dando essa oportunidade de conhecer as necessidades das escolas daqui da cidade em qual eu estou morando agora. E tu vê a diferença, dá para ir de uma escola para outra, tu vai a pé, mas tu vê como é que uma escola no mesmo município tem uma diferença tão grande, só muda o bairro, né? Uma é localizada no centro da cidade e a outra é no bairro, e eu senti essa necessidade aí agora, quando eu for planejar uma intervenção, eu já vou para os alunos da escola tal, vai ser uma de uma forma, e do aluno da outra escola, que não deveria ser, porque a gente está no mesmo município, mas essa... É por isso a necessidade de conhecer a comunidade escolar, né? Experiência de vida. E, Jane, às vezes a gente não precisa nem trocar de bairro. Eu trabalhei muitos anos em Porto Alegre, né, que é uma cidade até grande, né, no município de Porto Alegre, no estado. Então, eu tinha no mesmo bairro, a 4 quadras, 2 escolas que eu trabalhava, uma do município e outra do estado. E a gente via a diferença nas escolas pela organização da equipe diretiva.
numa escola a equipe diretiva era articulada, organizada, então ela dava outro caráter de discussão, até para os problemas do entorno da comunidade, né? Que tinha um valão, que tinha questão de saneamento, e essa equipe diretiva trazia essas discussões para o planejamento. Então, por exemplo, quando se contava uma história, quando se queria, né, abordar alguma coisa, era um planejamento coletivo. Já na escola estadual, era cada um por si, Deus por todos, ou seja, totalmente características diferentes. Eu tinha que trabalhar de uma forma diferente também nessa escola estadual, para colocar as mesmas discussões, era bem mais difícil, né? Da realidade ali do bairro. Então, isso que tu observaste é muito importante. A gente vê, né, a realidade sociocultural, né, da comunidade que a gente trabalha. Fabielle? Oi, eu coloquei ali, achei muito importante essa parte que as gurias falaram, né, porque realmente as realidades são bem diferentes. Aqui em Dom Pedrito também, a gente tem, a minha escola é rural mesmo, acesso à internet é difícil, né, é bem complicado, assim. Mas eu coloquei público-alvo ali, nós conhecermos, né, planejarmos, entender, conhecermos a turma, né. Até teve uma ação aqui em Dom Pedrito o ano passado, não me lembro se esse ano nós tivemos, de nós conversarmos para os alunos de 6º ano, conversarmos com as professoras do 5º ano, que são alunos que a gente ainda não conhece, que é uma história, a escola é pequena, a gente dá aula de 6º a 9º, né, mas só que assim, quando eles vêm do 5º, nós ainda não conhecemos tanto, né, porque até vemos pelos corredores, porque a escola também é num turno só. Mas aí de nós conversarmos para entendermos mais ou menos como que é a turma, para nós planejarmos adequadamente, né, para o avanço deles, que não seja tão fora da realidade, e também entender como que a turma está se desenvolvendo. Essa parte que eu coloquei como palavra mais importante para mim. Sim. O planejamento. Extremamente pertinente isso que tu traz, né, Fabielle? Ainda mais considerando o teu contexto de atuação, né? E aí a gente poder perceber essas diferenças e fazer essas leituras, né, com as lentes, né, que nós temos, de acordo com a nossa bagagem, confrontar isso com os elementos que a gente coleta junto à comunidade, né? É nesse choque, nesse encontro de diferenças que emerge, né, o planejamento e a sua constituição. Muito obrigada, Fabielle, pela tua fala. Obrigada. Oi, eu coloquei a palavra fluidez, a criatividade, porque essa questão também de ter ideia que o planejamento não pode ser uma coisa engessada, né? Cheguei lá com o meu planejamento, pronto, bonito, estudei, sei tudo, e tem que começar e terminar tal qual está no meu caderno. E isso, na verdade, não pode acontecer, né? Porque a gente não está sozinho em sala de aula. São 10, 20, 30, 40 alunos que estão ali compartilhando conosco, né? Construindo um conhecimento, conversando, dialogando. Então, quando um professor vai com um planejamento muito fechado, muito truncado, ele não dá oportunidade para que o aluno colabore. E ainda mais hoje em dia que a gente tem não só livros, mas tem o Google aí que está competindo, né, com a gente e nos vence. Então a gente tem que deixar assim e fazer com que esse planejamento tenha movimento na sala de aula, sabe? Que ele possa ser intenso no momento que tem que ser intenso, que ele possa ser mais brando quando tem que ser mais brando, e para isso a gente tem que principalmente ser um professor, um observador, e como eu digo para os meus alunos, um escutador também, que é muito importante, né? Se a gente não parar para observar quem são os nossos alunos, quem é a nossa clientela, se a gente não escutar os nossos alunos, como é que a gente vai querer alcançar objetivos tendo eles na nossa sala de aula, tendo eles como parceiros de trabalho? Então, é uma coisa para pensar no planejamento e sempre pensar nisso, né? Eu sempre digo, o pessoal estava colocando que tem as diferenças, escolas rurais, escolas urbanas, periferia, centro da cidade, tem, e muitas vezes são realmente gritantes. E isso, quando eu chego em sala de aula, pode acontecer de dar um boom no meu planejamento. Por quê? Porque eu posso chegar com este planejamento lindo e maravilhoso e ter que colocar ele de lado para poder fazer uma discussão
do que aconteceu no bairro. Então, a gente tem que estar sempre pensando dessa forma, de colocar sempre em discussão. Sim, né? Por isso que uma escola dialógica, né, ela é extremamente importante, né, e urgente a gente encarar, né, esse papel que a escola tem de promover diálogos, de promover conflitos no sentido produtivo, né, quando a gente diz conflitos no sentido de expressão de sentimentos, de interesses, de olhares sobre o mundo. Everton? Oi, pessoal. Então é o seguinte, eu gostaria quem é daqui do nosso PIBID, aqui do Dom Pedrito, já me conhece, nas várias apresentações que a gente, nesse ciclo de formação, a gente tem que fazer, mas eu gostaria também de compartilhar com vocês, referente a palavra que eu coloquei, que foi a palavra da pesquisa, né, aliado aos colegas que compartilharam aí também como conhecimento, fluidez, a importância de conhecer, além do tema do planejamento da aula, que assim como disse a colega que nós não estamos sozinhos dentro da sala de aula, e eu vi que isso é muito importante referente ao saber sobre do que você está falando, né? Que a gente vê hoje um professor entrar dentro da sala de aula com uma térmica de chimarrão embaixo do braço e dar 6 horas de aula, né, e te prender a atenção daquela forma. Então, eu trabalho junto com a professora Fabielle e eu faço o transporte das crianças. Então, assim, aí tu pensar e planejar uma aula, né, para uma criança, nessa situação nossa que a gente entrou no PIBID mesmo, que muitos dos colegas nunca viram as crianças, entendeu? Não sabem para quem está indo. A gente está fazendo um trabalho e está caindo nas mãos dos alunos que a gente não sabe quem são. Então, eu, com a minha dupla e com o pessoal que a gente tem a oportunidade de fazer o trabalho, eu procuro fazer a parte mais prática possível para que tu consiga, na cabecinha deles, eles imaginar como aquilo foi feito, qual era a ideia que estava sendo pensado naquele momento, sabe? Então, eu tenho a oportunidade de ver todos os dias, eu vou na casa da maioria deles. A nossa escola tem quantos alunos lá, professora? 80 e quantos? 82, eu acho, mas eu acho que baixou um pouco, Everton, 75 talvez, porque alguns saíram na pandemia, né? Isso, então no meu ônibus vem em torno de 38 crianças, então eu tenho a oportunidade de ver a realidade de muitos, entendeu? Então hoje pela manhã, principalmente, aconteceu um fato que eu vinha vindo, eu até tirei uma foto, porque é uma coisa tão boa da gente compartilhar a importância que é de tu dar uma aula chamativa, expositiva e interessante para o aluno, que eu estava chegando na escola e a menina estava sentada dormindo do meu lado, porque eu estava pegando eles então de 5:30 da manhã. Então, a importância de tu ter em mãos toda essa nuvem de palavras que a gente está trabalhando hoje, e essa formação que a gente está tendo hoje é muito importante para que a gente consiga entregar alguma coisa de mais qualidade, principalmente esse pessoal do campo que não tem muito acesso à internet, que hoje é uma realidade na cidade, né? Mas no campo a gente ainda lida com SMS ainda. Então é essa parte que eu gostaria de expor para vocês. Muito obrigada, Everton, pela tua contribuição. Tu trazes elementos assim riquíssimos, né? No momento em que tu traz a tua experiência, né, e justifica a escolha da tua palavra de uma forma tão consistente. Muito obrigada. Tá? E uma coisa que me chamou a atenção, né, nesses relatos é que a gente também está numa situação diferenciada, né? Porque muitos professores também não conhecem seus alunos, né? A gente tem no estágio a realidade de crianças que entraram no primeiro ano na pandemia, né? Então, não tiveram contato presencial na escola, né? Então, é um desafio para os professores atualmente fazer um planejamento que esteja mais articulado com as necessidades dessas crianças, né? E que envolva as crianças. E ainda a questão das tecnologias, né? E pós-pandemia, a gente não vai poder virar as costas, né? Elas fazem parte, as dificuldades também, né, de acesso à questão da internet, né? Como algumas colocaram ali no chat, né?
A gente tem que lutar não só por uma escola pública de qualidade, que a escola pública vem sendo atacada, né, mas também pelo acesso à internet. Hoje em dia, trabalhar na sala de aula sem a questão da internet é difícil, né? Como a Dirana disse, a gente está competindo com o Google, mas a gente não tem que competir, eu acho. Acho que a gente tem que se aliar, ou seja, essas novas tecnologias elas têm que estar incorporadas, né, ao nosso trabalho, né? E, ao mesmo tempo, essa realidade da criança que vem às 5 horas para a escola, então, como é que eu vou envolver essa criança num planejamento que tenha sentido para ela, que tenha significado, né, para que ela possa realmente se envolver. E, ao mesmo tempo, ter a sensibilidade que algumas vezes as crianças vão querer falar de outras coisas, né? Por exemplo, uma amiga estava comentando que ela tentou dar uma aula pelo Meet para escola particular, não é realidade pública, né? Particular. E as crianças não conseguiam se concentrar, porque o pai de uma delas tinha morrido de Covid. Então, são realidades que a gente, às vezes, tem o planejamento, mas a gente tem que ter flexibilidade, porque a gente está vivendo um momento diferente, né? E a gente precisa se adaptar a esse momento. Às vezes, as crianças, o único lugar que elas têm de fala e de escuta é a escola, né? E a escola agora é a nossa sala de aula virtual, digamos assim. Patrícia. Então tá, vamos dar continuidade então à nossa conversa. Agora eu e Silvana planejamos assim destacar brevemente alguns pontos importantes, né, a respeito do planejamento. E aí nós elaboramos alguns slides para que vocês possam acompanhar. Não sei se está aparecendo aí, Silvana. Está começando a aparecer. Tá ok, já apareceu. Só não está no modo máximo, tá minimizado. Tá, eu vou colocar com a apresentação de slides. Agora deu, né? Tá ok. Tá. Então, né, retomando o título da nossa oficina, da ação, a reflexão, o planejamento pedagógico em questão. Então, a ação de planejar é um momento, a ação de executar o planejamento é outro momento. E posterior a isso, né, a reflexão sobre o que foi realizado é extremamente importante e necessário para que a gente possa redimensionar aquilo que a gente planejou e, principalmente, avaliar de que os efeitos daquilo que a gente planeja, né, nos comportamentos, nas atitudes, nos conhecimentos dos alunos. Então, planejamento, para nós, envolve essas duas palavras. Envolve ação, que começa já desde a hora em que a gente seleciona materiais, em que a gente faz pesquisa, né, para escolher determinados textos para trabalhar com as crianças e com os jovens, determinados jogos, por exemplo, enfim, né, metodologias diversas. Mas, posterior a isso, né, a reflexão também é um tipo de ação, a ação que eu me volto, né, para olhar para as coisas realizadas, né, e poder produzir um novo conhecimento pedagógico para mim e, por que não, poder partilhar isso com os outros também, né? Isso que a gente chama de professor pesquisador. Então, a gente começa aqui trazendo uma definição de uma autora que trabalha com a educação infantil, a Luciana Esmeralda Osteto, mas ela traz uma definição de planejamento bem geral que permeia, no meu entendimento, todas as etapas da educação básica. Então, planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro para empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de experiências múltiplas e significativas
com o grupo de crianças ou jovens, né? Planejamento pedagógico é a atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente. Por isso, não é uma forma, né? Não é engessado, como a Dinara colocou ali no seu comentário. Ao contrário, é flexível e, como tal, permite ao educador pensar, revisando, buscando novos significados para a sua própria prática docente. Então, né, isso que a gente lê aqui, né, essa ideia de traçar, quando a gente está traçando, projetando, programando, nós estamos colocando, né, em foco as nossas intenções, né? O planejamento, ele nada mais é que uma carta de intenções que eu tenho para um mês, para uma semana, para uma aula que seja, né? O que vai acontecer quando eu colocar esse planejamento em ação é aquilo que os meus alunos vão me devolver, né? De respostas, de reações, né? De efeitos. Então, planejamento é algo que implica movimento, né? Planejamento é algo dinâmico, né? Que não tem uma única forma de acontecer e que é impossível replicá-lo, né? Em turmas diferentes da mesma forma, né? E esperando os mesmos produtos. Por que planejar é preciso? Ali na nuvem de palavras já se colocou vários aspectos, né, que respondem a essa questão aqui. A organização apareceu ali, né? A questão do compromisso, do objetivo, de ser produtivo. Então, o planejamento situa os encaminhamentos diários frente aos objetivos mais amplos, organizando tempos e espaços. Então, quando eu vou planejar uma situação de aprendizagem, eu tenho que pensar, né? Quando eu vou fazer, por quanto tempo vai ser essa atividade, em que espaço eu vou ir, eu vou fazer esse momento da aula. Vai ser na praça da escola, vai ser na quadra da escola, né? Vai ser no laboratório de informática para as escolas que têm esse recurso, vai ser na biblioteca, ou vai ser mesmo na sala de aula. Então, a escolha desses tempos e espaços, né, são dependentes do nosso objetivo, daquilo que a gente quer propor, porque o espaço só vai ter sentido se ele tiver a ver com o objetivo, no sentido de que seja o melhor espaço e seja a melhor organização de tempo para que a criança consiga alcançar, desenvolver aquela intenção pedagógica que eu propus em certo momento. Também é preciso planejar porque articula a observação e os registros do professor a sua intenção de ensino. Então, como vocês colocaram, escutar os alunos, observar as suas reações, né? Nos diferentes espaços da escola, seja na sala de aula, na quadra de esportes, no recreio, na pracinha, né? São momentos riquíssimos, né? Que resultam em registros que nos permitem perceber se algo foi ensinado, se algo foi aprendido. Aparece aqui também, como apareceu na nuvem de palavras, né? O outro motivo de se planejar é a questão da segurança, né? Então, o professor se sente seguro quando entra em sala de aula e sabe o ponto de partida, né? Que ele vai ter naquele momento de aula. Ele sabe o ponto de partida, o ponto de chegada, né? Como as crianças e os jovens, os adolescentes vão reagir, e isso vai depender das turmas, né? Das características das turmas. Mas ele já tem essa previsão, né? Então, é importante perceber também que o imprevisto sempre vai ocorrer. E ele vai decorrer do quê? Vai decorrer de uma provocação nossa que já foi prevista, né?
Então, eu levo uma crônica, por exemplo, de Marta Medeiros, com uma intenção de discutir algumas questões do cotidiano com os adolescentes, e daqui a pouco eles me trazem elementos, me trazem falas, né, que suscitam um novo assunto a ser discutido. Né? E o planejamento tem que estar aberto também para os imprevistos, que muitas vezes geram, né, uma nova possibilidade de pesquisa, uma nova possibilidade de busca de conhecimento, tão importante, porque parte, né, dessas necessidades, dessas demandas que esses alunos colocam para nós. Né? Firma um compromisso com as crianças e seu desenvolvimento, né, gente? Então, a gente não planeja para nós, professores. Nós planejamos para desenvolver as crianças, para provocar conhecimentos nelas, né? Para que elas possam demonstrar construção de saberes. E aí é extremamente importante para a gente saber se as crianças estão construindo saberes, aqueles momentos que a gente pode usar como exemplo, né, a entrevista com as crianças, com os jovens e com os adolescentes. No início do ano letivo, poder sentar, conversar com eles sobre aspectos vários, né? Até do tipo, o que você faz no final de semana, para poder conhecer e para poder capturar, né, alguns elementos e temáticas importantes a serem trabalhadas, né, com esses alunos durante o ano letivo, durante um mês, durante 2 semanas, né? Então, quer dizer, o planejamento, a duração do planejamento, ela é muito variável, né? E eu destaco muito a entrevista como uma possibilidade muito potente, né, de oferecer subsídios, de oferecer características, né? Nós tomarmos conhecimento das características da comunidade, das características das crianças, de cada um, né? Da forma como eles enxergam o mundo. Quais seriam as funções do planejamento? Explicitar princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho. Veja bem, né? O planejamento não começa quando a gente vai lá na internet, que é possível, que é viável, né? Que é um lugar onde a gente pode buscar muitas coisas na internet, muitas atividades para realizar com as crianças, mas antes disso eu tenho que saber que princípios que fundamentam o meu planejamento, ou seja, o que eu desejo que as atividades que eu vou planejar contemplem. Então, por exemplo, né, lá nos anos iniciais, né, a questão do princípio do letramento, né, de práticas de letramento. Então, eu vou oferecer, no meu planejamento, né, está previsto que eu vou oferecer para as crianças, jovens e adolescentes, diferentes experiências com diferentes textos, né, com diferentes gêneros textuais, com diferentes situações de leitura. Então, esse é um princípio que eu tenho para eu poder pensar que atividades, contextos eu vou desenvolver, né? Que isso está muito além da alfabetização, que isso permeia todo o ensino fundamental, e por que não a educação infantil e o ensino médio, né? Essa perspectiva do letramento. Então, isso é um princípio. Outro princípio muito importante, que às vezes lá no ensino fundamental a gente deixa um pouquinho de lado, porque as crianças são maiores, ou porque mais adiante, ali nos anos finais do ensino fundamental, eles são adolescentes, o princípio da ludicidade, por exemplo, né? Aprender brincando, né, nos dá resultados fantásticos, permite que as crianças se exponham com leveza, com naturalidade. E isso não é só das crianças pequenas, né? Essa coisa do poder aprender através do lúdico, né? Trazendo o lúdico para a aprendizagem, faz com que, né, o adulto, a criança, o jovem, pense de uma forma mais articulada, de forma mais motivada, né, para pensar determinados conhecimentos.
além do que deixa marcas, né, com maior facilidade nesses momentos de aprendizagem. Eu lembro até hoje uma musiquinha que meu professor de língua portuguesa, da 6ª série, né, que era na época era série, nos ensinou para decorar, né, para memorizar quais as terminações das palavras paroxítonas, para que as palavras paroxítonas fossem acentuadas. Então, quer dizer, quando eu estou em dúvida para saber se uma palavra é acentuada ou não, uma palavra paroxítona, eu retomo aquela musiquinha, né? Então, eu já estou com 42 anos, eu vi isso quando eu tinha 11 anos. Então, quer dizer, a forma como a gente prepara a atividade, né? Se a gente consegue contemplar esse aspecto lúdico, né? A questão de poder aprender brincando, né? Torna a aula, a atividade mais prazerosa e significativa, ou seja, né? Eu deixo marcas na aprendizagem, marcas no pensamento. A outra função do planejamento, expressar vínculos entre o posicionamento filosófico, político-pedagógico e profissional e as ações efetivas a se realizarem. E aqui a gente entra, né, um campo do planejamento mais amplo, né, do planejamento político-pedagógico da escola, aonde estão expressas, né, as crenças filosóficas, né, as formas que a docência vai se constituir na escola. Então, quer dizer, o nosso planejamento de sala de aula, ele tem que ter uma relação direta com o projeto político-pedagógico da escola, que expressa as intenções da escola que se quer, da escola que se deseja. Eu sei que em muitas escolas, infelizmente, nas nossas experiências com estágios aqui, eu e Silvana, a gente vê muito ainda as escolas tratando os projetos políticos pedagógicos como meros documentos, que muitas vezes nem chegam à mão dos professores, né? É algo distante, quando, na verdade, né, além de ser elaborado pelos próprios professores e a comunidade como um todo, né, ele deveria fazer parte do cotidiano como consulta, né, e busca de relação a ser estabelecida com o planejamento da aula. A outra função do planejamento, assegurar a racionalização, a organização e coordenação do trabalho, né? Como alguém aqui, durante o primeiro momento da nuvem de palavras, comentou, né? A gente precisa, né, de um norte, a gente precisa de uma organização para poder entrar em uma sala de aula. Aquela história que eu muito ouvi quando eu atuava numa outra rede de ensino, quando eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação de uma outra rede de ensino, alguns professores me diziam assim: Patrícia, eu entro na sala de aula, olho para eles e vejo que eu vou trabalhar nesse dia. Isso não existe, gente. Né? Isso é falta de profissionalismo, né? Planejamento em qualquer profissão é necessário, né? Até mesmo, né, uma funcionária doméstica planeja o seu trabalho, por onde ela vai começar a fazer a limpeza, né? O que ela vai utilizar para limpar. Então, quer dizer, o planejamento está presente em várias profissões, né? Então, na educação, ele é primordial. Então, não tem essa de que eu vou chegar na sala de aula, olhar para as crianças, ou eu vou abrir meu armário e vou selecionar na hora um livro, porque o meu planejamento ele é construído na hora, né? Não, isso não, para mim, não existe, isso é balela, né? Então, quer dizer, é necessário esse momento de sentar, com base naquilo que já foi feito, para poder traçar, pensar o futuro do planejamento, das atividades que eu vou realizar com as crianças, jovens e adultos. Outra função do planejamento é prever objetivos, conteúdos e métodos a partir da consideração das demandas sentidas no espaço social. E aí, a pesquisa, a escola que faz pesquisa
pesquisa para poder planejar, é uma escola que está muito à frente do seu tempo, né? É uma escola que entende que tudo aquilo que vai ser feito, traçado dentro da escola, no planejamento dos professores, depende das características da comunidade, de ouvir a comunidade, né? Então, não é possível, né, pensar em planejamento sem pensar na comunidade em que se está inserido, na realidade que se apresenta, ou nas realidades que a gente pode, né, verificar. Então, quer dizer, essa previsão dos objetivos, conteúdos e métodos nos dá a garantia de que a aula não vai partir do nada, né? Que ela vai ser definida ali naquele momento, não, ela vem de uma construção que o ideal é que seja feita, né, em conjunto com os professores. Então, a gente ainda vê muitos professores que realizam, por exemplo, né, trabalhos com a pedagogia de projetos, né, com complexos temáticos, com temas geradores, mas que muitas vezes são uma ilha dentro da escola, né? Que fazem esse trabalho isoladamente, não conseguem capturar, né, as parcerias com os professores das outras turmas, por exemplo. Tá? E pensando em objetivos, né, atualmente nós não podemos deixar de considerar, e eu sei que vocês devem ter visto isso nos grupos, nos subprojetos do PIBID que vocês atuam, a Base Nacional Comum Curricular. Então, se a gente tem, por um lado, a parte diversificada do currículo, né, a parte que olha para as características da comunidade, das crianças, das suas condições sociohistóricas, nós também temos a parte do currículo, que é uma parte comum a todo o território brasileiro, representada agora atualmente pela Base Nacional Comum Curricular desde 2017. Então, nós temos aí uma grande fonte de elementos, né, de habilidades, como os quadros de habilidades que são apresentados na BNCC para cada área de conhecimento, para cada ano do ensino fundamental, que é de grande valia para a gente pensar que conhecimentos nós vamos trabalhar. Então, eu, como professora alfabetizadora e como formadora de professores na alfabetização, era muito comum eu ouvir dos professores que eles não sabiam como era ciclo de alfabetização, ciclo de alfabetização do primeiro ao terceiro ano, professores muito em dúvida do que trabalhar no primeiro, do que trabalhar no segundo ano, do que trabalhar no terceiro ano. Então, a gente hoje tem esse aporte da base, que sim, tem várias questões que a gente coloca, que devem ser questionadas, que devem ser refletidas, mas que nos dão essa possibilidade de pensar, né, concordando ou não, fazendo a nossa ação enquanto professores, né, de fazer a seleção de acordo com aquilo que a gente acredita, né, das habilidades ou dos objetivos de aprendizagem que a gente acredita que é importante para a nossa turma de alunos. Né? Isso dá desde a educação infantil, ensino fundamental, até chegar no ensino médio. Outra função do planejamento, assegurar a unidade e a coerência do trabalho, uma vez que torna possível interrelacionar, num plano, os elementos que compõem o processo, os objetivos, para que, né, os conteúdos, o que, o público-alvo, a quem, métodos e técnicas, que é o como, e a avaliação que se liga às demais. Então, vocês notem aí quantos aspectos estão apontados nesse item 5, né, gente? Nesse parágrafo 5. Tudo isso compõe o nosso plano. E eu diria o nosso plano de aula. No nosso plano de aula, a professora Patrícia, né, os alunos do estágio perguntam, os alunos do PIBID perguntam, o que tem que ter num plano de aula, né? Tem que ter, em primeiro lugar, os objetivos. Depois, o que eu quero para poder elaborar o objetivo, que conteúdo que eu vou trabalhar, o que eu estou querendo ensinar e o que eu estou querendo que os alunos aprendam. Quem é esse público-alvo? Bom,
Uma coisa é eu trabalhar leitura de poemas com uma turma de 1º ano, outra coisa é eu trabalhar leitura de poemas com uma turma de 4º ano do ensino fundamental. E outra ainda é trabalhar poemas com uma turma do 8º ano do ensino fundamental. Tá? E justamente esse quem, a quem, é que vai definir os métodos e as técnicas, o como eu vou trabalhar. Então, quando a gente fala, né, puxando para a área da linguagem, que o texto ele é central no ensino da língua portuguesa, desde o 1º ano até o 9º ano, o que nós temos que pensar é quais textos, né, que conteúdos, e de que forma nós vamos trabalhar, né, esses textos de acordo com a faixa etária e com as características de cada turma, de cada ano. Outra função do planejamento, atualizar o conteúdo do plano sempre que é revisto. Aí é um grande problema. A correria do dia a dia, a sobrecarga de trabalho, né? O ritmo intenso, a jornada de trabalho, muitas vezes acima das possibilidades do professor, né? Aquele professor que trabalha 60 horas, como eu já trabalhei, né? De manhã com 2ª série, à tarde com 1ª série, à noite com supervisão do ensino médio, eu já enfrentei essa realidade, né? A gente tem que cuidar para que esse nosso dia a dia maçante, né, não nos impeça de rever, né, o nosso planejamento, de olhar para o planejamento e ver as coisas que estão fluindo, as coisas que estão dando certo, que os alunos estão conseguindo aprender, mas também o que eles não estão conseguindo compreender, o que eles não estão conseguindo atingir. Só assim a gente vai provocar progressos na aprendizagem, né, dos nossos jovens, crianças e adultos. Também a função do planejamento facilitar a preparação das atividades, seleção de material, replanejar o trabalho se necessário, saber as tarefas a realizar. Então, quer dizer, eu acho que essa é a parte mais divertida do planejamento, a gente pensou um objetivo, a gente definiu o conteúdo que a gente vai trabalhar, que materiais que nós vamos utilizar. Eu vou usar um jogo, eu vou fazer um experimento na aula de ciências. O meu material vai ser o pátio da escola, a análise dos troncos das árvores, a análise das folhas, que umas folhas de árvores possuem serrinha, outras são lisas. Então, quer dizer, o que é material para a aula, né, gente? Acho que é tudo aquilo que pode provocar, né, desequilíbrio nas crianças, desequilíbrio de pensamento para que elas possam se sentir, né, desacomodadas e pensar novas possibilidades, né? Selecionar textos, selecionar formas de se ler, de se contar uma história, né? Selecionar formas, por exemplo, de trabalhar com mapas com as crianças, de explorar o corpo humano, né? Então, que materiais que eu vou buscar para que essa aula se torne significativa, né, para os nossos alunos? E aí também, como eu estava falando, seguindo, né, nesse raciocínio, isso tudo diz respeito às metodologias. E o que são as metodologias? São as ações do professor pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos, para atingir objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo específico. Então, para cada conteúdo, né, ou conhecimentos que a gente queira desenvolver com as crianças, eu vou ter determinadas metodologias que são mais adequadas. Então, por exemplo, um critério de avaliação que nós temos no estágio do curso de pedagogia aqui no campus de Jaguarão
é analisar se as atividades, né, estão de acordo com aquilo que elas se propõem, em termos de conhecimentos a serem desenvolvidos. Né? Então, alguns exemplos ali, que a professora Silvana Aranda também nos traz, né, ali em vermelho, que é a exposição do professor é uma metodologia. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui, uma exposição, é uma metodologia. Se for uma exposição dialogada, né, se a gente estivesse no presencial, seria muito mais fácil disso acontecer, nós todos em círculo, conversando em círculo e eu fazendo exposição, poderia ser uma exposição dialogada. No momento, eu não estou nem enxergando vocês por causa da apresentação aqui, né? Discussão com a turma sobre a temática, ou seja, gente, as rodas de conversa, né, os momentos de diálogo são extremamente importantes para que as crianças criem repertórios de conhecimento. Se a gente propor que ela escreva alguma coisa, ela tem que ter da onde escrever um texto. E esse momento de discussão, de troca de conhecimentos, de interdiscursividade que acontece no momento de uma roda de conversa, é fundamental para que a criança ative no seu cérebro, né, todas as experiências que ela tem, que ela possa retomar e trazer para uma escrita. Né? A leitura individual e coletiva é outra metodologia. Então, uma coisa, quando estou lendo individualmente, estou ativando determinados processos mentais. Quando eu leio no coletivo, é outra experiência que passa pelo meu corpo e pelos meus sentidos. A análise de uma narrativa, por exemplo, filme, música, poema, livro, é extremamente importante num momento em que a gente está lidando com muitas informações prontas para as crianças, né, através das mídias digitais, da internet, do celular, da televisão. Então, não estou fazendo aqui uma negativa a essas tecnologias de forma alguma. O que a escola tem que promover é uma análise dessas coisas todas que circulam na vida das crianças. Os filmes, as diferentes músicas, né? Os poemas, os livros que elas têm contato fora da escola. Outra metodologia extremamente importante é a observação e a experimentação. E eu posso fazer isso, gente, desde os pequenos lá do primeiro ano, porque não lá na educação infantil. Observar a chuva, observar o sol, experimentar diferentes sabores, identificar o que é frio, o que é quente, o que é morno. Estou dando exemplos assim de coisas que a gente trabalha com os pequenos, que depois, com os maiores, a gente pode fazer experimentos mais elaborados, mas eles só vão conseguir fazer esses experimentos mais elaborados se, na primeira infância, no início da escolarização do ensino fundamental, eles tiverem passado por esses momentos também com atividades mais simples. O passeio também é uma metodologia, gente, mas ele é uma metodologia importante destacar quando nós temos objetivo para a realização desse passeio, quando nós temos uma intenção. Então, por exemplo, ir ao zoológico, né? Eu vou trazer uma experiência que eu vivi enquanto professora de primeira série, lá no ano 2000. Né? Ir para o zoológico com as crianças não é simplesmente levar o lanche para a gente sentar na pracinha depois que olhamos todos os bichos, não. Ir ao zoológico implica que animais que eu vou destacar, porque são muitos animais que tem no zoológico. Então, quais que eu vou poder destacar para as crianças? Né? Os da fauna do Rio Grande do Sul, por exemplo, os da fauna do Brasil, vou dar destaque a alguns animais exóticos que não pertencem aqui, né, ao nosso país, como os leões, as zebras, né? Então, e o que eu vou olhar? Vou poder, naquelas placas que tem no zoológico, a informação sobre o tipo de alimentação que consome, tudo isso, mesmo sendo um passeio, eu tenho que planejar uma pauta de coisas que eu vou querer destacar com as crianças durante o passeio. Né? E a modelagem, né? Outra metodologia extremamente
importante que desenvolve a criatividade, né, e a questão estética, né, nas crianças, nos jovens e nos adultos. Então, aqui as referências, né? Mas existem muitas outras referências também sobre planejamento. Complementando ali o que a Patrícia falou das metodologias, agora a gente tem a questão da internet, nos possibilita, inclusive, visitar museus, né, de forma virtual. Então, para quem trabalha aí no PIBID da história, ou os demais também, a gente pode fazer essa visita virtual também, né? Assim como a gente pode presenciar Olimpíadas de Matemática que estão acontecendo, né, ao vivo, estão sendo transmitidas para quem é do PIBID de Matemática. Então, se a gente tiver um planejamento anterior, se a gente sabe o que a gente quer trabalhar, o conteúdo, né, a gente vai buscar as várias metodologias que a gente pode dispor desse momento, né? Até de fazer um acompanhamento das crianças, porque a internet é um mundo vasto, como a Patrícia falou antes, né? Se a gente não dá uma orientação, eles podem entrar em qualquer site, qualquer material, né? Qualquer filme. Então, a gente também precisa discutir aonde eles estão indo, né? Discutir os filmes, discutir os sites, né? Discutir aonde eles podem se apropriar, até os jogos que já tem prontos. A gente não precisa planejar do zero, mas tem plataformas que oferecem jogos educativos bem interessantes, que a gente pode também dispor com as crianças nesse momento. Bom, então passamos para a outra parte, né, Patrícia? Eu vou fazer a leitura de uma história. Essa história, embora eu já tenha contado para crianças de 4º e 5º ano, eu acredito que ela é mais interessante até para adultos ou para crianças maiores, para que a gente possa fazer algumas relações. E eu gostaria que, ao final da história, vocês fizessem a relação entre essa história contada, aquela nuvem de palavras inicial, e tudo que a professora Patrícia colocou nos slides. Então, a gente vai fazer bem uma conversa sobre, vocês vão trazer as relações, tá? Bom, vou colocar aqui, não vou poder enxergá-las, né? Antes a Edjane colocou ali no chat, o problema é a expressão passeio, trocar por saída ecológica, se for no parque, zoológico, daí por diante. Sim, na verdade, a linguagem que a gente vai usar com as crianças para que elas vejam que a gente vai fazer esse passeio exploratório, né? Não é só o passeio pelo passeio, não é? Mas isso é o caráter que a gente dá na sala de aula. Sempre que eu fazia um passeio, que eu oriento um passeio no estágio, tem aquele momento de conversa com as crianças. O que a gente está fazendo lá? A gente vai ao Museu de Jaguarão, que, aliás, é belíssimo. Quem não conhece o Museu de Jaguarão é muito lindo. Então, o que tem lá? O que eu conheço? Né? Eu, professor, tenho que conhecer primeiro, eu tenho que fazer meu passeio, eu tenho que conhecer o local para poder colocar um roteiro, né, de investigação daquele espaço com as crianças, né? Então, não é só trocar a forma de falar, mas trocar a forma como eu vejo isso. Muitas vezes o professor vê o passeio como aquele momento que ele vai sentar, tomar o chimarrão e relaxar, né? Então, ele deixa de ser algo bem aproveitado, uma metodologia, para ser só um momento de saída da escola, realmente, né? Bom, então vamos à história. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou precisar, durante a história, que em alguns momentos vocês abram o microfone e falem, tá? Porque eu não vou estar enxergando o chat, nem vocês. Tá. Então, o nome da história, O Gambá que Não Sabia Sorrir. Então, à direita nós temos a capa e à esquerda a contracapa. É de Rubem Alves, tá? Não precisamos dizer muito sobre esse autor. E é ilustrado por André. Na capa deles, o que vocês podem fazer de observação sobre esse gambá? Como é que vocês estão percebendo o gambá? Podem abrir o microfone, que eu não vejo vocês. Ele está sorrindo. Ele está sorrindo, né? Aqui à nossa direita ele está sorrindo. É. Parece feliz, né? Numa árvore. Aí contrapõe o título, né? Não sabia sorrir.
Contrapõe ao título, é verdade. Ali está parecendo que sabe muito sorrir, né? E a nossa contracapa, do outro lado, à esquerda, como é que ele está? Desaprendeu a sorrir. Tá emburrado. Emburrado. E temos aí também uma árvore transformada, né? Árvore seca. Então, gente, só lançando a primeira ideia da história, depois que eu contar, a gente vai conversar sobre isso. Muitas vezes a gente acha que conhece a realidade da criança, né? A gente chega e diz essa criança ela é feliz, ou ela é triste, ou ela é hiperativa, ou ela é... A gente vai, digamos assim, medicalizando, né, o nosso discurso, né, rotulando as crianças, né? E no fim a gente vê tanto essa criança como alguém que realmente não sabe, não tem, né? A gente faz uma leitura negativa, como diria Bernard Charlot, que é um sociólogo. A gente faz tanto a leitura negativa dessa criança que ela acaba se tornando isso, que é o que o Gambá parece que se tornou ali na história. Mas vamos ver a história para ver se é assim mesmo. Vou passar aqui. Eu vi que o Everton levantou a mão, Silvana. Fala, querido. Tu sabe que sobre essa história de como aprender e como executar na prática do ensino, eu tenho uma história bastante curiosa. Eu trabalhava de autoescola antes, né? E trabalhava junto comigo um primo meu. E aí, quando ele entrou, que ele foi trabalhar com a gente, quando os alunos que tinham dificuldade estavam chegando no horário da aula, ele disse assim, pá, lá vem aquele homem, pá, lá vem aquela véia, pá, lá vem não sei quem. Aí eu dizia para ele, digo assim, cara, tu tem que aprender a diferenciar a pessoa do aluno. A pessoa, ela tem um coração enorme, ela tá ali aberta a aprender, só que o aluno é diferente, nem todo aluno aprende do mesmo jeito. Quem sabe não é o teu jeito de ensinar que está errado. Porque assim como a gente aprende de várias formas, a gente também tem que aprender a ensinar de várias formas. Porque nem todo, não é robotizado, não é padrão para todo mundo. Se tu entrar dentro de uma sala de aula com 10 alunos e querer ensinar de uma forma só, provavelmente mais de 50% da turma tu não vai contemplar. Então essa história sempre carrega comigo referente a essa parte de quem está recebendo a mensagem, sabe? Ótimo. E isso que tu disseste, muito rico o teu relato, também está relacionado ao que a professora Patrícia colocava antes, né? Então, se a gente não sabe o que a gente quer ensinar e para quem a gente quer ensinar, né? Se a gente padroniza, se a gente não tem um planejamento globalizante, interdisciplinar, a gente não se preocupa com quem está recebendo, né, esse trabalho que a gente organizou, a gente acaba padronizando, né, e não atende às diferenças. Não existe sala de aula homogênea, né? A gente tem 30 crianças, nós temos 30 universos, ou 30 jovens, ou 30 adultos, né? E cada um no seu ritmo de aprendizagem. Se eu estou trabalhando lá na matemática, no PIBID, na matemática, cada um tem seu ritmo, eu tenho que fazer uma intervenção diferenciada para cada criança. E sobre essa questão do lá vem o aluno que esse não sabe, né, que teu primo falava, muitas vezes a gente faz isso na escola também. Lá vem o fulano que é da família tal. Toda a família passou pela escola, já tem aquele histórico, daí a criança entra, mais um da família. Então já se tem esse preconceito com a família, né? Por não entender aquela realidade, por não entender, muitas vezes a gente tem, né? E várias pesquisas nos mostram que quando a gente tem um preconceito inicial com uma turma, ou com acaba que essa expectativa nos responde, né? Visto aquela pesquisa famosa da sociologia, que 2 professores receberam 2 turmas distintas, para um foi dito que era a melhor turma da escola, quando era aquela que tinha uma média mais baixa, e para outro o contrário. Ao final, a que tinha a média melhor no início, que era a melhor turma da escola, acabou se tornando a pior, né? Eram 2 professores novos na escola. E a outra ao contrário. Então, as expectativas que a gente lança também não é só planejar, mas é refletir sobre como é que eu estou trabalhando isso na sala de aula, se eu não tenho preconceito, se eu não tenho visões que acabam, né, engessando esses sujeitos.
Vamos à nossa história, então. Era uma vez um gambazinho feliz que vivia numa árvore da floresta. O seu nome era Cheiroso. Os outros bichos o achavam diferente de todos e diziam: como deve ser estranho o mundo de Cheiroso, todo de cabeça para baixo. Cheiroso também achava diferente o jeito dos outros bichos e pensava: como deve ser estranho o mundo de todo de cabeça para baixo. Todos sorriam, cada um a seu modo, e todos viviam felizes porque sabiam que cada um vê o mundo como pode e como gosta, e ninguém tem nada com isso. Havia na cidade pessoas que haviam ido à escola e tiraram diplomas em como fazer os bichos felizes. Vocês podem ali observar os diplomas, né? Os bichos são infelizes porque são ignorantes, eles diziam. Eles não sabem o que é bom para eles, mas nós sabemos. Portanto, se eles fizerem o que mandamos, serão felizes. E assim partiram para a floresta à procura de bichos infelizes que pudessem ser transformados em bichos felizes. Viram o Cheiroso pendurado na árvore e perguntaram: este gambá é feliz? Como não soubessem a resposta, abriram os seus livros e encontraram. Um gambá feliz é um gambá sorridente. Um gambá sorridente tem a boca em meia lua, com as pontas viradas para cima. Um gambá não sorridente tem a boca em meia lua, com as pontas para baixo. Compararam as figuras do seu livro com a boca do Cheiroso e concluíram: este gambá não está feliz. Só que eles estavam comparando ali do ponto de vista deles, né? Abriram então um grosso livro com o título Receitas para fazer um gambá sorrir. E lá encontraram a receita número 1. Leve seu gambá ao parque de diversões. Como não era possível trazer o parque de diversões até a floresta, trataram de levar o Cheiroso até ele. Mas a boca do Cheiroso não se alterou. Eles então concluíram: ele continua infeliz. Passaram a receita número 2. Leve o gambá para assistir a um bom programa de televisão. E a boca do Cheiroso continuava do mesmo jeito. Ele continua infeliz, exclamaram. Receita número 3. Leve o gambá para passar um fim de semana na praia. Com aquele engarrafamento todo ali, meu Deus. Cheiroso não se alterou. Sua boca continuou do mesmo jeito. Procuraram a receita número 4. Leve o gambá a uma parada. Pobre do gambá. Os três já haviam perdido as esperanças quando viraram a página da última receita. Leve o gambá para fazer compras de Natal. E olhem o tumulto, o pobre gambá. Agora sim a boca se modificou. Crianças brigando, pai e mãe desesperados, crianças chorando, todo mundo atrás do presente. E agora sim está Cheiroso. Vejam, vejam! Eles gritaram. Conseguimos, conseguimos! Ele está sorrindo! E fizeram festa. E foram à TV contar como haviam conseguido fazer o gambá sorrir. E escreveram livros que todos leram sobre como fazer o seu gambá sorrir. Ali o livro Novas Receitas para um Gambá Sorrir. E abriram escolas e deram diplomas. E se elegeram deputados e presidentes.
E aí, o gambá foi colocado no lixão. Infeliz. Chegou um menino, observou, olhou, tentou ver o que estava acontecendo, se colocou na mesma posição do gambá, pegou sua bicicleta, levou o gambá para a floresta. E aqui está Cheiroso na floresta, com os outros bichos. E foram muito felizes como haviam sido. E fim da nossa historinha. Aqui. Bom, gente, essa história, que relação ela pode ter com toda a nossa discussão da tarde, as lâminas que a professora Patrícia apresentou, a nossa explosão de ideias iniciais? Pode abrir o microfone e falar, gente. Conheciam essa história? Não, eu não conhecia, eu nunca tinha visto, mas foi bem interessante, né? Que assim, eu vi de uma forma, né? Claro, que a Claro. forma é a mesma coisa. Eu entrei, tipo assim, que a forma de tu aprender e ver as coisas é completamente diferente, né? Eu posso, por exemplo, até aqui mesmo, é a mesma forma de tu dar aula, a forma de aprender também tá aí, né? Que a forma de aprender, eu aprendo de uma forma, você aprende de outra, os demais aqui da sala aprendem de outra forma, né? Eu compreendi dessa forma, né? Foi o meu jeito de ver. A mesma coisa ninguém quis se pôr no lugar do gambá, né? Fizeram tudo aquilo, toda aquela dificuldade. Se eu tivesse colocado o gambá na posição igual à minha, o gambá ia estar feliz e sorrindo, mas fizeram tudo aquilo com o gambá de forma invertida. Lógico que o sorriso do gambá estava triste. Se era mais fácil ele ter virado a árvore, né, deixar todo mundo na mesma posição, seria uma forma mais fácil, mas olha o que fizeram, moveram morros e montanhas para isso. Mais uma vez, eu enfatizo que às vezes a gente faz isso na escola também, né? Quando a gente diz essa criança é triste, essa criança é deprimida, essa criança é agitada. E tu não se põe no lugar da criança, né? É empatia. Até da realidade dela. Eu faço todo um planejamento e não consigo dar conta daquele meu planejamento, porque sempre tem crianças que realmente são mais, né, intensas. Tem dificuldade tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que aprendem mais fácil de forma diferente, né? Tem pessoas que eu estou numa sala de aula e 10 alunos compreenderam da mesma forma, 2 não, 1 não. Às vezes a sala inteira tem uma forma diferente de compreender o que tu está passando. Então, é isso, eu acho que tu tem que se pôr no lugar, né? Tu tem essa coisa da empatia, se pôr no lugar do outro, né? Para poder compreender a pessoa, tu tem que saber as dificuldades, as necessidades da pessoa para poder tu entender ela. Aí vem outro aspecto do planejamento, não existe planejamento sem reflexão, né? E não existe planejamento sem avaliação. Quando eu faço todo um planejamento, eu chego na sala de aula e eu não estou vendo a coisa fluir, né? Aquela fluidez que a Dinara colocou no início, né? Então, digamos que o meu gambá está triste, não deu certo. Por que não deu certo? Antes de eu pegar uma receita pronta e tentar encaixar, eu tenho que conseguir refletir sobre as minhas ações, né? O que aconteceu naquele momento? Às vezes eu quero contar uma história, né? E eu não organizei o espaço, né? Mesmo com adultos, eu preciso organizar o espaço para contar essa história. Aí eu vou fazer de qualquer forma, não pensei se é em U, se é numa rodinha, e dá um tumulto, dá uma bagunça em sala de aula, né? Isso é normal, porque faz parte do planejamento e organização do espaço. O que mais em relação à história, gente? Eu achei também que os estereótipos, né? Eles achavam que o gambá tinha que ser
feliz, ou seja, eles queriam mudar a forma de ver dele também. Isso aí também é uma coisa bastante delicada, eu acho, numa sala de aula e para a gente também como pessoa, né? A gente entender que realmente, às vezes, faz parte mesmo da personalidade das crianças, né? Serem diferentes, entenderem, talvez nós tivemos até, voltando à minha experiência com a escola, naquela troca com as professoras do 5º ano, uma professora nos disse, ela tinha uma menina que é muito tímida, e ela nos pediu, quando a menina foi para o 6º ano, que nós tivéssemos um olhar diferenciado para ela, que não é que ela não aprendia, mas ela tinha uma outra forma de se manifestar, né? E isso é bem visível, assim, em sala de aula, e também eu acho que tem que ser bem respeitado também, para te não invadir, não agredir, né? Porque, assim, às vezes tu quer tanto uma coisa que tu pode te tornar até mesmo agressiva, tu pode te tornar, tu querendo ser o melhor para a criança, às vezes tu pode te tornar o pior, né? Então tem que haver um olhar mesmo bem delicado. Com certeza. E às vezes participar, ou quer dizer, a criança pode estar participando de outras formas, ela pode ser tímida. Eu tive uma estagiária que disse: essa criança nunca participou de nada, ela não fala. Ela não falava, mas ela brincava, ela fazia as atividades, que tem uma outra forma de participação. Isso serve para adolescentes também. Andréia, quer falar, Andréia? Uma coisa que eu notei, assim, né, talvez, não sei se a gente pode dizer que seja, mas, assim, eles estavam tentando, a gente está debatendo muito em trazer um aprendizado de acordo com a realidade do aluno e da escola, né, da comunidade onde ele vive. Então, ali, eles queriam, de qualquer forma, ver o Gambá, né, sorrir. Mas eles tiraram ele da realidade dele, eles levaram ele para lugares completamente diferentes da realidade dele. Então, eles não iam ter êxito. E como que eles iam, embora que o Gambá precisasse sorrir, daquela forma ele não ia, porque eles tiraram ele totalmente da realidade. Então, não é uma coisa que a gente vem trabalhando e vem buscando, né? Que é a realidade do aluno, trabalhar conforme a realidade de cada escola. Eu acho que eu notei isso daí, eles levaram lá para o meio do movimento, imagina um Gambá no meio do movimento, no meio de crianças gritando, não tem como. E a mesma coisa a criança na escola, né? Se a gente não buscar trabalhar de acordo com a realidade dele, vai acontecer o quê? A criança não vai entender nada, sendo que se a gente trabalhar a realidade dele, aquilo ali vai ficar bem mais marcante para ele e mais interessante também, né? Para o aprendizado dele. O coitado saiu da floresta e foi levado simplesmente. E se a gente pensar assim, principalmente na educação do campo, muitas vezes a gente não aproveita ali o que tem ali, né? Que é aquela realidade rural. A gente vai fazer uma explicação lá num livro, numa coisa distante, quando a gente tem toda aquela realidade que a gente pode aproveitar, que é diferente de uma realidade urbana, né? Então, a gente respeitar essas diferenças é importante. O Everton tinha levantado a mão. Não, referente a isso que a Andréa estava falando agora, da reconhecer a realidade, né? Quando nas primeiras semanas que eu tive que ir para a campanha para levar o pessoal, era bem na época da colheita, né? Algum de vocês sabe o que é uma Gram Box? Tá, então a gente aqui na cidade, tu sabe o que é um Xbox, né? A criançada joga muito videogame, né? Aí a gente estava passando por o meio da lavoura e o menino disse assim, atrás do meu banco, disse assim, ó, mas olha ali, eles compraram uma Gram Box, que joia! E aí eu fiquei olhando para ver o que é. Aí quando parei na porteira, eu disse assim, tá, o que é a Gram Box? As pessoas não estão falando. Gram Box é aquele reservatório que tira da colheitadeira e larga no trator para poder carregar no caminhão lá na... Então, enquanto a colheitadeira está tirando, né, cai na Gram Box e é ela que tira. E a Gram Box é uma nova máquina grande, né? Por isso já diz Gram Box, né? Então, é bem interessante essa realidade mesmo, que vai trabalhar volume, vai trabalhar quantidade dentro da sala de aula. Se tu trouxer isso para dentro da sala de aula, fica muito mais fácil para o aluno entender. Então, essa parte de empatia fica muito mais simples se tu souber realmente de onde é que ele vem e com o que é que ele lida, né? E, Everton, uma coisa importante que tu levantaste, né? Tu estava ali aberto para saber o que é a explicação do aluno. Então, a gente aprende com o aluno, aprende com a realidade dele, né?
Então, essa abertura também, explorar essa realidade e aprender com a realidade. A Ana Rosália. Oi, era exatamente o que eu estava pensando, Everton, como é importante, vem bem do assunto do gambá que não sabia sorrir. Qual era a realidade dele? No momento que a gente sabe a realidade do aluno, assim como o gambá, ele se sente mais à vontade para conversar com a gente na mesma linguagem e a gente descobrir a vivência dele, como será que ele vive, o que é que chama a atenção dele. É uma forma da gente se achegar ao aluno, conhecer a vivência dele e falar a língua dele bem melhor. Assim é a comunicação. Obrigada. A gente que agradece. E outra questão importante ali do livro, gente, é que depois que eles acharam que tinham feito o Gambá sorrir, eles foram publicar livros e daí aparecer na televisão, enfim. Então, faltava essa reflexão sobre a prática mesmo. O que a gente sempre fala no planejamento, a gente não pode ir com receitas prontas, né? A gente tem que conseguir fazer essa reflexão entre a nossa prática pedagógica mesmo, né? Então, que ali não tinha. E se a gente pensar, essa história também fala num contexto político, né? A gente está num contexto político delicado. E esse contexto político, eu vejo, essa história muito me lembra do contexto político, a gente também tem que discutir em sala de aula com as crianças de todos os níveis, né? Não política partidária, não estou falando em política partidária, estou falando em contexto político, é diferente. Mário. Eu ia comentar exatamente nesse sentido. Quando eu vi a história, eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar no autor, mas essa história eu não conhecia. O nome bem legal também, né? Cheiroso com Gambá. Uhum. Mas, assim, me chamou a atenção que quando os detentores do conhecimento, eles tinham um manual e se depararam com uma situação que não estava no manual, pelo menos não estava seguindo as regras daquele manual que eles tinham, eles subverteram a situação para se adequar ao manual. E não eles refletiram que aquilo ali poderia ser uma situação nova que exigiria uma pesquisa nova, uma forma de entender aquela complexidade. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção na história. Tem vários elementos, né? Mas isso foi o que mais me chamou a atenção. Eles não conseguiram avançar no manual deles. Eles ficaram rígidos ali e tornaram a situação que se adequasse ao que eles já sabiam. Eles não tiveram não só a capacidade, mas eles não tiveram a humildade, né, de rever e repensar uma outra forma de tentar fazer com que deles interagirem melhor com o Gambá. Mas isso é uma questão que a gente, como profissional da educação, a gente tem que pensar. Muitas vezes eu chego na escola e os professores têm lá 20 anos de trabalho na mesma escola, na mesma realidade, né? Eu mesmo venho do ensino fundamental, trabalhei mais de 20 anos em escolas. E às vezes a gente ouve o professor dizer, já conheço essa realidade de cor salteada, já sei como é que é. Na verdade, a gente nunca conhece uma realidade. Uma realidade, ela nunca não está pronta, ela está sempre se constituindo. Então, sempre tenho que conhecer. Então, o próprio projeto político-pedagógico de uma escola não deveria nunca estar pronto. A gente sempre teria que estar revendo, né? Não só pelos novos conhecimentos que a gente adquire na humanidade, mas porque essa comunidade vai se transformando também, né? E eu acho que o professor ele tem que também trabalhar, não só o professor único, digo, que está ingressando numa determinada comunidade, numa realidade, mas a própria gestão, né, a equipe diretiva, desenvolver nas pessoas que compõem a escola o sentimento de pertencimento àquela comunidade, né? Porque senão fica algo muito vazio, sem sentido. Muitos falaram, né, de conhecer as necessidades daquela comunidade, né? Então, eu acho que desenvolver o pertencimento também é super importante. Com certeza. E a história também nos remete para a questão das diferenças, né? Porque lá na floresta, os bichos achavam estranho o cheiroso, né? A perspectiva do cheiroso. O cheiroso achava estranho a perspectiva dos outros bichos. Mas todo mundo respeitava essas diferenças. Então, quando a gente entra numa escola, vocês no PIBID, ou depois, né, futuramente como docentes, como professores, uma das primeiras coisas é respeitar aquele grupo que se constitui de professores na escola, o jeito que eles pensam,
pontos de vista, mas saber também colocar os de vocês, né? E serem respeitados pelo ponto de vista. Vocês vão ouvir professores que têm muito tempo de escola dizer: planejamento é besteira, para que planejar? Eu já estou acostumada, eu já sei o que eu quero, né? Isso que a Patrícia falou antes. Mas eu, com todo o tempo que eu tenho de sala de aula e de escola, eu continuo planejando. Nós continuamos, eu, a Patrícia, não é? Isso é para o resto da vida. E planejar também é organizar o material, é confeccionar o material, é se preocupar com esse material, não é? Então, o planejamento envolve tudo isso. Pertencimento, realmente, que o Mário levantou antes. Isso. Gente, pelo avançado da hora, 18h49, a gente poderia ainda continuar um pouquinho mais, mas todo o planejamento ele envolve avaliação, né? E a gente gostaria de rapidamente de ver com vocês como é que foi produtivo para vocês chegou na expectativa, né? Como é que foi nosso pequeno encontro que foi rápido? Ou se alguém quiser dizer mais alguma coisa. Vai fazer o Padlet? Acho que não vai dar tempo, Patrícia. Tu acha que dá? Como avaliação, sim, já fica registrado. Vamos tentar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Ver se a gente consegue fazer o Padlet. Pessoal, eu coloquei a lista de presença ali no chat, tá? Acho que vocês viram, né? Sim. Já está compartilhando aí? Tá aparecendo o planejamento em verde, na tela verde. Uhum. Tá. Várias... Deixa eu compartilhar agora ali no chat. Gente, entrando nesse linkzinho aí do chat, vocês vão poder botar naquele maisinho e colocar... Oi? A lista tá... A Dinara está perguntando da lista ali no chat, Patrícia. Está ali em cima. Tá é que ela caiu, tem que colar de novo. Então, clicando nesse Padlet, vocês vão poder botar lá no mais e aí colocar o que vocês acharam, então, dessa tarde, o que ficou para vocês sobre o planejamento, não é? Vamos ver se vocês conseguem entrar ali. É só ir no maisinho e aí tentar. O livro eu passo para a Patrícia, ela passa para vocês, né, Patrícia? Quem está pedindo o livro. Então, conseguindo entrar nesse link, gente, do Padlet? Eu consegui. Sim. Tá, então vamos preenchendo ali, por favor. É só colocar no mais e dar um enter que daí compartilha. A Fabielle tá com um somzinho bom lá na casa dela. Clica aqui no mais, no caso. Isso, é isso? Digita. Oi, perdão? E digita ali onde fica o cursor? Isso. Ah, ok, tá. É que eu não conheço essa plataforma, é estranha. Às vezes ela é uma plataforma boa, mas ela às vezes demora para atualizar, por isso que eu não sabia se ia dar tempo de fazer. Porque a gente digita ali e dá um enter e vai aparecendo aqui, né? O Gabriel pergunta o que é para fazer no link. No link, tu vai clicar, vai aparecer essa partezinha, vai aparecer um mais. Tu vai clicar no mais e vai digitar ali o que ficou dessa oficina de planejamento.
Em todos, professor, ou em um só? Um só. Tá. E dá o enterzinho para ele aparecer ali. Ninguém deu ainda porque não está aparecendo. Não precisa ser uma coisa longa, pode ser uma coisa mais breve. Ó, já apareceu aqui, alguém já deu enter. Rico momento de encontro virtual, mas com aprendizagem reais, já que o tema planejamento nunca se esgota. Grata pelas contribuições. Se vocês quiserem botar o nomezinho de vocês também, quando derem um enter ali, é legal que fica registrado o nome, tá, gente? Ali embaixo já tem mais alguém que escreveu. Estudar, rever e ter um conhecimento prévio sobre o conteúdo que iremos aplicar. Foi uma tarde incrível, foi bem proveitosa, explicaram de forma bem clara o que é planejar. Só tenho a agradecer. Tá. E os novos que estão dando mais, cliquem nos outros maisinhos para não ficar tudo na mesma tira. Isto. Planejamento deve ser dinâmico, ok? Tarde muito rica de conhecimento, principalmente pela forma de condução, porque tenho problemas com monólogos. Eu também tenho. Quem não participa não se apropria, muito bom. Reforçou cada vez mais a ideia de que planejar é essencial para se realizar uma aula produtiva. Grata por colaborar de momentos de aprendizagem, a Fabielle. Ótimo aprendizado, gostei muito, abre um leque para nosso aprendizado, planejamento e segurança. Ótimos diálogos, ok. Gente, para quem não conhecia essa plataforma, ela é legal porque, por exemplo, se eu tenho um projeto coletivo, digamos que eu estou lá com um PIBID de matemática, e eles fazem pesquisas, eles podem ir botando ali em tempo real, e aí vai aparecendo e fica tudo junto. Ou se é algum projeto que eu estou desenvolvendo. Experiências e aprendizados que levaremos para o nosso dia a dia, excelente. Planejamento, estudar, ter conhecimento e muita organização. Agora, amizade abre. Todos assinaram a lista de presença, pessoal? Ali, planejamento ao norte para que o que pretendemos executar. Ótimo aprendizado. Abre um leque para nosso... Fruto, né? É. Não, então não vou ter, não. O fruto para ele. Apareceu ali, estar disposto e disponível a ensinar de outras formas. Olha. Um outro detalhe desse Padlet, né, é que depois vocês podem compartilhar, por exemplo, num grupo de WhatsApp, ou até mesmo pelo Meet, vocês podem compartilhar também com os alunos. Tem que estar trabalhando sozinha, né? Bonitinha, mas no colégio tem que trabalhar sozinha, né? Por e-mail também dá para compartilhar. E no Classroom, para quem está trabalhando no Classroom também, tá? Quando vocês vão socializar esse Padlet, também pode gerar um QR Code, né? E aí vocês podem compartilhar. Eu estou falando tudo isso porque agora, com a questão da internet, talvez alguns estejam preparando, né? Planejando para isso. Isso, gente. Acho que todos já colocaram, Patrícia. Isso. Muito rico, eu acho que foi, né? Muito rico nessa tarde. Gostei muito da participação de vocês, um grupo muito envolvido, muito participativo. Acho que escolheram uma temática porque realmente são interessados nela, né? E essa foi a nossa pequena contribuição, assim, também a partir das reflexões que a gente faz com o nosso grupo lá no subprojeto Alfabetização. Diz para ela, então. A resposta ali, então. Então, uma boa Eu acho que a tarde. Andréia está com a câmera, o microfone. Gente, eu também agradeço, tá? Vamos ver se a gente consegue, eu vou fazer um print da tela, Patrícia. Eu acho que eu vou tirar aqui a apresentação e vou fazer um print deles, quem quiser, então... Quem quiser
abrir sua câmera e a gente faz um print aqui. Muito bem. 1, 2, 3. Pronto. Vai até pose, ó. Então tá, gente. Uma boa tarde. Foi um prazer estar com todas e todos. Um prazer. Obrigada, Obrigado. Obrigada, Uma obrigada. ótima noite a todos. Foi maravilhoso. Obrigada pela palestra. Boa noite, obrigada. Boa Boa noite. noite. Amanhã não percam as rodas de conversa. Tá? Amanhã as rodas de conversa vão estar muito boas. Sim. Pronto. No fim,